Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Inspiração 50 Mais, aqui do estúdio de vídeo do Poa Streaming no Shopping Total. Nós estamos ao vivo para mais de 196 países através do canal 160 da Soul TV e o canal 15 da RBTV para a Serra. Os nossos apoiadores aqui no Poa Streaming no Inspiração 50 Mais são Shopping Total, Bendita Decor, Móveis do Bem e Kia São Motors. A direção geral é do Fabiano Brasil, a coordenação técnica é do Vinícius Costa, a coordenação de jornalismo é do Tavis Esteves. E hoje estou recebendo aqui uma profissional da área de educação física, da área de nutrição, empresária, coach do que eu chamo lá do meu templo sagrado da saúde e do bem-estar, que é o COICT, e a gente vai conversar um pouco sobre todo o processo de treinamento, processo de alimentação, e até um pouquinho de espiritualidade, se der, para as pessoas acima de 50 anos, para as pessoas que pretendem buscar um envelhecer melhor, com mais qualidade de vida. E eu estou falando da Karine Salati, natural de Porto Alegre, ela tem 35 anos, e é um prazer te ter aqui. Ai, muito obrigada, agradeço demais o teu convite, Marcelo, me senti lisonjeada e muito feliz por trazer um pouquinho da minha bagagem de conhecimento sobre esse teu programa que é tão legal, que é tão inspirador. Então, Inspiração 50 Mais vai ser um prazer ajudar e colaborar um pouquinho sobre a minha vivência nesse sentido. Vamos lá, para quebrar esse nervosismo assim que a gente estava falando que tem. Eu também tive na primeira vez que eu apresentei o programa, como eu estava te falando. Eu queria que tu trouxesse um pouquinho de quem é a Karine. Quem é essa mulher que é empreendedora, nutricionista, educadora física? Então, geralmente quando perguntam assim, né, quem é a Karine, de fato a gente vai falando o que a gente faz. Ah, eu sou, como tu me apresentou, sou nutricionista, sou educadora física, sou empresária. Mas além disso, quando me perguntam quem é a Karine, assim, eu gosto de dizer quem sou eu, sem dizer o que eu faço profissionalmente, né? Então, eu posso dizer que, além dessa questão profissional, eu sou uma mulher forte, uma mulher determinada, um pouco teimosa, e que tem como a saúde, assim, a minha missão de vida mesmo, né? De trazer mais saúde de maneira geral para todas as pessoas. Então, além da minha parte profissional, Karine, sou assim. E é legal tu estar trazendo isso, porque dentro desse processo todo que eu venho tendo de aprendizado, estudando Inspiração 50 Mais e tudo que eu busco entender, geralmente as pessoas respondem exatamente como tu respondeu. Quem é? As pessoas levam para o lado profissional, e na verdade o lado profissional o ser está muito mais além do que o profissional, né? Então tu trouxesse quem tu és de verdade, a pessoa que te faz ser essa nutricionista, te faz ser essa empreendedora, essa educadora física, né? E aí, Karine, eu queria te perguntar, para a gente começar um papo legal, da onde vem a tua paixão pela nutrição e pela educação física? Bom, a educação física, ela faz parte da minha vida desde criança, assim. Eu sempre gostei muito de esportes de maneira geral, eles sempre tiveram presentes na minha vida, competição, sempre desde criança, adorava a movimentação. E ali na adolescência, aquilo começou a se fortalecer cada vez mais, e a tendência a escolher a educação física foi, de fato, a minha primeira opção, assim. Rolaram algumas crisezinhas sobre escolha profissional, mas faz parte, mas eu nunca tive dúvida de que a educação física era o curso que eu tinha que fazer e que sou apaixonada por ele, e foi a minha primeira paixão. Aí a nutrição, ela surgiu mais tarde, porque educadora física eu sou há 14 anos, mais de 14 anos, né? Já a nutrição não, vai fazer 2 anos, que eu comecei a entender como educadora física que faltava alguma coisa. Estava faltando algo ali, e aí eu comecei a compreender que a alimentação era tão importante quanto o exercício físico. E aquilo no meu trabalho profissional começou a fazer falta. Eu pensei, vou fazer nutrição. E embarquei aí numa nova graduação, então é um curso que
estou formada há não muito tempo, mas tenho me apaixonado também a cada dia mais e está sendo muito enriquecedor também esses conhecimentos relacionados à nutrição que eu venho tendo a cada dia. Que legal. E como é que foi a tua vivência? Porque assim, a gente sempre trago a vivência que nós tivemos com os nossos familiares mais velhos, né? E a gente costuma trazer muitas coisas dos ensinamentos dos mais velhos. Bastante. Como é que foi? Qual é a importância, né, dessa experiência dos mais velhos, da tua família, dos teus amigos na tua vida? Assim, eu sempre costumo dizer que eu tenho espírito velho. Embora eu seja jovem, considero jovem ainda, meu espírito é velho. Então eu adoro conversar com gente mais velha. Acho incrível, assim. E dos meus familiares a mesma coisa. Então, sentava para conversar com avós, tios mais velhos, para ouvir as vivências, as experiências deles, a sabedoria que eles têm. Então, da minha família sempre veio muito isso, assim, claro, como criança, adolescente, brincando e tal, mas sempre gostei de ouvir muito o que as pessoas idosas têm a dizer pela questão da sabedoria, vivência, experiência de vida. E isso tive na minha família. E, com certeza, trouxeram muitos aprendizados que eu trago para minha vida até hoje. Um deles, por exemplo? Posso dizer, assim, a questão... Me considero uma pessoa, assim, séria, né? E levar a sério tudo aquilo que eu me proponho a fazer, né? E uma das questões foram essas, assim, a seriedade de escolher um caminho, que hoje em dia a geração atual tá para um lado, daqui a pouco tá para um outro. Não tem muito comprometimento, né, Karine? Também não tem tanto comprometimento. Se hoje está num local e amanhã não está, tá tudo bem. E eu acho que isso eu trouxe da minha família, assim, aprendendo com os mais velhos, da relação à seriedade, à determinação, de se propor a fazer algo que foi determinado e ir com ele até o fim, assim. Então, e essa é uma das questões que eu posso dizer que aprendi com eles. E como tu traz isso para o teu trabalho? O que tu traz para o teu trabalho dessa experiência? Como eu já falei, a questão da seriedade, da sabedoria, do saber ouvir, principalmente às vezes de pensar 2 vezes antes de fazer determinada ação ou resolver algo. Eu te pergunto isso. Ponderação. Eu te pergunto isso porque às vezes eu tô lá, né, e vejo que foi um dos motivos que eu te trouxe para cá, né, que é de falar do trabalho que tu fazes com as pessoas acima de 50 anos. Mas e aí eu queria saber, antes de entrar nessa história, de te perguntar quando é que o corpo começa a envelhecer? E quando que nós devemos começar a minimizar essa história de tudo que a gente vai perdendo a partir dos... Assim, sinto dizer para os que não sabem que o processo de envelhecimento começa a partir dos 30 anos, começa a cair a casa. Então, faz parte, é fisiológico, a partir dos 30 anos, a gente começa a diminuir a produção de colágeno, aumentar a percentual de gordura, diminuir ali questões mais fisiológicas, né? O músculo já não vai responder tão bem. Então, aí já começa o processo de envelhecimento. A partir dos 30 anos, isso tende a piorar um pouco mais, com 40, com 50. Tanto o homem quanto a mulher. Tanto o homem quanto a mulher. A mulher, particularmente, tem uma questão hormonal, quando entra no climatério, aí é ainda pior, na minha opinião, para as mulheres. Então tem, tanto para homem quanto para mulher, e em questão das mulheres, na entrada do climatério e menopausa, tende a piorar um pouco mais. Isso é uma questão. E agora, para tentar diminuir e reverter isso, o exercício ele vai entrar como uma dose diária ou semanal para prevenir ou diminuir os danos que a velhice vai causar. Né? E a alimentação ela vai entrar como suporte disso tudo também. A partir de quando eu tenho que cuidar disso? Para mim, a partir de sempre. Desde criança, tu tem que ter bons hábitos, porque se tu tem maus hábitos quando é criança, tu vai ter maus hábitos quando for adulto e vai ter as consequências disso na velhice. Até tenho pesquisado algumas coisas de doenças que acabam surgindo na vida adulta, por hábitos da infância e da adolescência. Então, a questão do exercício e da alimentação é desde sempre.
mas o processo de envelhecimento mesmo acontece a partir dos 30 anos. E isso tu tá falando, né, os hábitos da criança, né? E a gente estava falando ali fora, antes de começar o programa, sobre eu estava te dando os exemplos dos meus ancestrais, dos meus antepassados, e de todos os outros, né, mais velhos, que eles tinham uma vida completamente diferente, né? Era um estilo de vida bem diferente. Comiam a comida que é feita por Deus, né? Comida natural, feita em casa, precisavam se movimentar para o trabalho, não tinham empregada. E as crianças viviam na rua, viviam se movimentando, não tinha a história de fazer uma atividade física, praticar um esporte como tem hoje, mas a atividade física era na rua. Trazendo para o dia de hoje, a criançada está toda logada. E o pessoal que está envelhecendo também, além de estar logado, tem todo o estresse do dia a dia, né? E lá no qual eu vejo que tu tem alunos de todas as idades, acima de 50 anos. Tem até uma senhora que tem 95. E ela começou a fazer exercício físico já... quando ela se aposentou, aos 60. E aí, Karine, por isso que eu te fiz a pergunta, o que tu levas, não só do que tu já disse, mas pro trato com essas pessoas, né? Claro que tu tem todo o olhar profissional do movimento, da nutrição, mas o trato com essas pessoas que é completamente diferente de uma pessoa mais jovem, de 30, 35 anos. O que eu percebo, assim, que o pessoal de mais idade, eles, primeiro, assim, eles são muito, muito leais, assim, né? O que tu diz, eles confiam muito, pelo menos no que eu digo, assim, né? O que eu falo para eles fazem, eles são muito obedientes. Mas eles sempre pedem, assim, eu tento trazer isso muito para eles que eu atendo durante as aulas, é a questão da atenção, assim, né? Eles precisam dessa atenção e desse cuidado, e eu sempre procuro ter isso durante as aulas, assim. Claro, como tu falou, além das questões físicas, do cuidado e tal, e tentar trazer o movimento para que eles fiquem cada vez mais aptos para fazer as atividades funcionais deles, as atividades diárias. Então esse é o foco principal sempre dos treinos, né? Mas a atenção integral ali, tanto na questão técnica quanto na questão de conversa, porque daí vai rolando aquela conversa, vai desenrolando, então tem sempre essa troca. Então isso acontece muito também quando estou atendendo eles, né? E o que tu ganha de aprendizado com eles? Assim? Muito! É uma troca de aprendizado total, assim. Como eu disse, assim, é uma sabedoria, uma determinação, uma disciplina. Não sei, não posso generalizar, assim, mas pelo menos as pessoas que eu atendo e os alunos de maneira geral que têm mais idade lá no COI, 50 a mais, é uma determinação, assim, um compromisso diferente. É diferente, sabe? E isso é muito bacana, é inspirador, assim, tu perceber a dedicação, a disciplina, que para mim isso é fundamental, a constância que eles têm, assim, pelo menos na experiência que eu vivo, eu percebo muito isso, né? E isso, para mim, me chama muita atenção. E quando tu fala, assim, no dia a dia, né, a gente pensa que, o pessoal acima de... Os 50 até já é... A gente já vê mais, né, das academias fazendo atividade física, 50, né? Mas os 60 a mais, os 65, 70, a atividade diária deles é trazer uma compra, é pegar alguma coisa em cima do armário, é poder sentar e levantar, é poder ir no banheiro tranquilamente, não cair, né, Karine? Muitos moram sozinhos, né? Isso tem que dizer. Posso dizer assim, os próprios meus alunos, a maioria tem 60, 70, 80 mais, 90, que é o caso da minha aluna de 95 anos, eles moram sozinhos. E ela é um barato, né? Ela é sensacional, é um espírito diferenciado. Tenho o privilégio de... Ela tá sempre rindo, chega alegre. Não tem ruim, não tem tempo ruim. E de maneira geral, assim, eles precisam ter essa autonomia por morarem sozinhos
Então, aquele treino vai ser direcionado para isso. Claro, tem que manutenção de massa muscular, principalmente, né? Conexões neurais, enfim, a gente vai falar depois Vamos falar disso. isso aí, certo. Mas, enfim, eles moram sozinhos, têm familiar e tal, então eles precisam ter essa autonomia, como tu falou, para ir no supermercado, para fazer as suas atividades em casa, para sair também para lazer, para curtir com as amigas, num café, para dançar, enfim, né? Então, precisa estar ativo fisicamente. E assim, eu estava te falando que a gente tá no mesmo desafio aí, tu vai fazer um desafio, depois nós vamos falar, e dentro desse processo de um ano, assim, que eu estou mais aprofundado nesse estudo, de entender mesmo como é que é o meu corpo no envelhecer, né, aos 54 anos, por que eu faço atividade física nessa questão do dia a dia, e hoje eu escorreguei de chinelo, um piso molhado, eu só não fui ao chão, eu só não me machuquei mais porque eu estou acostumado a correr na rua, então o meu senso de equilíbrio, de força, porque lá no COI a gente faz um trabalho de fortalecimento. Então tudo isso eu venho vendo, cara, se eu não fizesse, eu já tinha ido abaixo. E a importância disso, né, Karine? Total, assim, né? Às vezes a gente vê jovens, pisou diferente numa calçada, vira o pé e se machuca. E aí tu vê, mais sedentário, faz pouca atividade física. Então o exercício ele vai influenciar inclusive nisso. Como tu disse, se não fosse a tua força, o equilíbrio, coordenação, talvez tu pudesse ter se machucado. E aí agora tu leva essa mesma perspectiva, para ti que já tem 54 anos, mas para pessoas mais velhas ainda, né? Tu vai evitar levar um tombo em casa ou tropeçar numa calçada. Até eu estava te contando a história da bicicleta que me atropelou, né? Se eu não tô ativo, eu não estava aqui hoje. A gente ia estar conversando lá, eu na cama do hospital lá, né? E aí, dentro desse assunto, a gente está, né? O que é atividade? Qual é a importância desse trabalho todo, além do que a gente já falou? Mas o que tu traz, assim, que tu poderia chamar atenção no termo neural, como tu estava falando, para o processo do envelhecimento, né? Porque eu tenho visto que as questões das doenças mentais, por exemplo, se a gente tiver a perna forte, já é um fator de diminuir esse risco. Se a gente estiver fazendo atividade física, a questão neural ela movimenta de uma forma também, porque não é... Geralmente, o cara quer ficar... Os velhos não querem envelhecer, querem ficar jovens. Não é esse papo. É poder envelhecer com qualidade de vida, com disposição, como tu estava falando. Mas o que essa atividade física no envelhecimento mexe com a questão neural? E principalmente a autonomia, também, né? Sem depender de ninguém. Assim, acho que até mais a questão alimentar também faz parte, né? Então, relacionado ao exercício, né? Como tu bem disse, assim, com o exercício, a questão não é só, entre aspas, a questão física muscular, né? Mas o exercício ele vai melhorar as tuas conexões neurais, vai otimizar a produção neural, então isso para o mental, para a prevenção de doenças mentais é fundamental. Além disso, no exercício tem a questão da produção hormonal, que também vão te trazer hormônios de bem-estar, relaxamento, atividades. Então essa questão também influencia. Além disso, se tu vai frequentar um espaço ou pertence a um grupo, tem toda a questão social envolvida nisso que também faz parte pro mental. Então tu faz amizades que acabam levando para além do local onde tu frequenta. Então tem toda essa questão social, como eu te falei antes, muitos vivem sozinhos, já são viúvos, então como é importante ter essa rede de amizade, companheirismo, para que previna uma depressão, por exemplo, né? Então, fisiologicamente, sim, é importante pela questão neural e hormonal, mas também essa questão social que está diretamente ligada ao mental também, né? Isso relacionado ao exercício físico. E a alimentação, existem vários alimentos que ajudam na questão neural. Então, se alimentar, como tu falou, alimentos
que Deus nos oferta, né? Sim, eu costumo dizer tudo que a natureza nos oferece, né? Então, tudo que aquilo que a natureza nos dá é a base para uma alimentação mais saudável e sustentável. E esse estilo de alimentação, aliado ao movimento e ao exercício físico, é um combo ideal para otimizar essa longevidade, tanto na questão física quanto na questão mental, que saúde, no amplo conceito da palavra, não é só ausência de doença, né? É um bem-estar físico, mental e social envolvido, né? Então vai muito mais além do que só ausência de doença. Porque doença, conforme o envelhecimento, todos vão ter, né? Ninguém vai deixar de ficar doente. A gente sempre, o corpo vai envelhecendo, né? A gente pode minimizar o número, né? Como eu falo com a doutora Jaqueline, que já veio aqui, né? A alimentação, o bem-estar, o bem-viver, é como nós vamos minimizar estes problemas, né? Sim. E aí, Karine, prevenir também. Isso. E aí eu queria te perguntar, porque a gente está num mundo tão corrido, cada vez mais, eu achei que a pandemia ia fazer com que a gente enxergasse que a relação da vida e da morte e tudo que a gente planeja, a gente não tem o comando de nada, e a correria, bem pelo contrário, a gente voltou mais acelerado. Voltou mais acelerado ainda, porque, enfim, como fazer com que essa questão toda de alimentação, exercício, qualidade de vida, como é que é isso? A gente tem que administrar isso. Como que é? O que tu sugere para os teus clientes, para os teus alunos, para as pessoas? Como é que tu... A questão da correria, né, que a gente chama, ela está consolidada. É real, a gente passa fazendo função o dia inteiro, sai de um lugar, vai para o outro, né? Eu mesmo já, antes de vir para cá, já dei 2 aulas, vim para cá, e depois é dia que segue, né? A correria, ela tá consolidada. E hoje em dia, as pessoas mesmo, 50, 60, 70 a mais, elas estão muito ativas em relação a trabalho também. Sim. Né? Isso também é uma realidade atual. Então, o que fazer para conseguir conciliar a alimentação saudável com o exercício e essa correria que a gente está envolvido o dia todo, né? Eu sempre digo que a organização é a base para que isso aconteça de maneira satisfatória, para o sucesso, assim. Se tu não tiver o mínimo da organização, se não tiver a organização de preparar as tuas refeições durante a semana, organizar, eu vou ficar agora durante a tarde fora, qual refeição eu vou fazer. Se não tiver a organização, a chance de dar errado é muito grande. Aí a gente acaba recorrendo à alimentação pronta e tal, e aí vai degringolando, né? E o exercício, ele tem que estar na agenda. Ele tem que estar na agenda. Eu treino só 2 vezes por semana, ok. Eu treino só 3, ok. O ideal é acima de 3. Mas se tu tens essa disponibilidade, sim, tudo bem. Só que tem que colocar na agenda. Eu vou treinar quarta-feira, todo dia, às 9 horas da manhã. Coloca na agenda. Te prioriza nesse momento. Como o teu momento para ti e para tua saúde. Depois continua lá apagando os incêndios, né? Então eu sempre levo isso como base para mim e sempre compartilho com os pacientes, com os alunos que eu atendo. Organização. Antes de vir, eu acordo muito cedo, então tenho meu processo todo, e eu estava lendo um livro que fala assim, a gente tem tempo para trabalhar, para conquistar sonhos, para vida social, para beber, para tomar cerveja, mas são raros os que dão tempo na sua agenda para cuidar de si e para cuidar do desenvolvimento espiritual. Então, a gente precisa dar esse tempo para a gente. E isso, Karine, trazendo esse assunto, isso tem aumentado, né? As pessoas, eu não sei se é a nova geração, ou se são a rede social, ou foi a pandemia, mas esse processo de cuidar de nós, da saúde, do bem-estar, ele tem aumentado. Eu vejo isso
pelos CTs que tem, vejo isso pela corrida, que cada vez mais tem mais gente correndo, de jovens e mais velhos. Isso tem aumentado ao longo do tempo? A busca, até um curso que eu estou fazendo, e eu escuto ele quando eu corro, ele fala assim que se a gente vem para cá, para esse plano, e diz assim, se eu tiver sucesso na carreira só, já tá bom. Se eu tiver sucesso no meu relacionamento amoroso e com a minha família, já tá bom. Se eu tiver saúde, já tá bom. Eu concordo plenamente que isso é vir para cá para ter uma vida medíocre. E quando eu digo medíocre, é mediana. Então, se tu vem para cá, tu tem que tentar desfrutar o máximo do que tu pode aqui. E isso vale para ter sucesso na carreira, na saúde, na espiritualidade, no bem-estar. Claro que tu não vai ter tudo sempre 100% maravilhoso. Tu vai ter que, agora, nesse momento da minha vida, eu vou focar um pouco mais na minha carreira. Até porque não existe, eu acho, 100% perfeição. Não existe. Mas eu não posso me enganar ao ponto que, agora eu vou focar na minha carreira. E tô lá 10 anos focado na minha carreira, o meu casamento tá uma droga, minha saúde tá péssima. Não, tu tem que tentar procurar esse equilíbrio saudável, primeiro, né? E aí, indo ao encontro da tua pergunta, que bom que as pessoas estão percebendo isso. Que a vida não é só trabalho, trabalho, trabalho. Que estão entendendo que é a questão do bem-estar, de trazer esse conforto, esse bem-estar pessoal, ele vai influenciar diretamente no teu trabalho, nas tuas relações. Porque se tu estiver bem, tu vai ter outra disposição para encarar o teu trabalho, para chegar em casa e dar atenção para tua família. E que bom que as pessoas estão buscando isso. Tanto no exercício, na questão da espiritualidade, dependente do que a gente acredita, né? Eu acho importante destacar que tem que acreditar em algo, né? Então, que bom que as pessoas estão fazendo esse movimento, procurando isso e entendendo que se a gente estiver bem, o restante todo também vai ficar bem. Porque aquela história, né? Não tem que sempre trazem, né? Quando se fala de saúde, quando se fala que é a questão do avião, né? Quando cai a máscara do avião. Não adianta tu querer salvar outra pessoa e se tu não consegue, primeiro tu tem que te ajudar, primeiro tu tem que te amar, primeiro tu tem que te gostar para tu poder ajudar os outros, né, Karine? Com certeza. Essa do avião eu acho sensacional, assim, né? Porque primeiro tu tem que estar bem, exatamente, tu tem que te salvar para depois poder ajudar o próximo. Aí como é que tu vai ofertar aquilo que tu não tem? Como? Aí eu trago para minha área novamente, assim, porque eu não sou, não é aquele ditado, né? Faço o que eu digo, não o que eu faço. Eu faço o que eu falo, entendeu? Eu faço exercício, procuro me alimentar bem, porque como é que eu vou ofertar isso para as pessoas que eu atendo se eu não faço isso? E vai ao encontro disso tudo. Então, como é que tu vai oferecer carinho, paixão, se tu não te cuida dessa maneira, né? Então é exatamente isso, tu tem que dar aquilo que tu tens e primeiro tu tem que estar bem para depois conseguir fazer o bem. Muito bem, então, né, sendo redundante aqui, e a gente está falando nesse papo legal direto do estúdio de vídeo do PoiStream aqui no Shopping Total, com o apoio do Shopping Total, com o apoio da Bendita Decor, com o apoio do Móveis do Bem e com o apoio da Kia São Motos. Agora, Karine, nós vamos entrar num papo aqui, que é o seguinte, como é, dentro de toda essa tua história, também ser empreendedora? Sabe, Marcelo, que várias pessoas me perguntam assim, tá, Karine, tu é educadora física, nutricionista, tem 2 academias, como é que tu te vira, né? Aí eu digo assim, não é fácil, assim. Mas eu visto diferentes uniformes, eu posso dizer, né? Então, tu vai ver a Karine, que é educadora física, que está atendendo seus alunos ali de personal. Às vezes tu vai ver a Karine que está ali de nutricionista, atendendo seus pacientes. E às vezes tu vai ver a Karine como ali empreendedora, fazendo parte ali da gestão do COI, né? Então,
mais uma vez, a organização, ela vem de novo, né? Que eu procuro sempre, no domingo, eu tiro um tempo desse dia para organizar minha agenda, e aí ali eu organizo o que eu vou fazer como nutrição, como educadora física, pelo COI, pelas funções que eu devo exercer em cada uma delas, e aí dessa forma eu consigo gerir bem. Tá, posso melhorar? Posso. Mas é dessa forma que eu procuro sempre ajustar minha rotina para dar conta das funções que eu tenho que fazer. E a tua agenda é a agenda do papel ainda ou é a agenda digital? Agenda digital. Eu uso agenda Google, sem fazer propaganda, mas sou apaixonada pela agenda Google. Coloco tudo ali na agenda. E tem aplicativo de lembrete também, porque é muita coisa na nossa cabeça, né, Marcelo? E eu acabo, às vezes, esquecendo, né? Então, para não esquecer, eu anoto tudo ali na agenda, lembrete. Já usei agenda de papel, mas hoje em dia não tem. A gente tá com o celular todo dia na mão, né? E ali te dá a notificação, te lembra. Então, uso muito agenda hoje em dia, agenda digital. E me ajuda muito. E aí, Karine, veio esse ano, a gente teve aí... quando teve a pandemia, tu já estava, né? Lá. Já. E aí, então, assim, a gente estava se recuperando da história da pandemia. Quando eles vamos respirar um pouquinho, vamos botar o ano. Veio a enchente, né? Que afetou o estado inteiro, foi uma coisa complicada e, ao mesmo tempo, foi bonito de ver a solidariedade das pessoas, que depois a gente vai falar sobre isso. Sim. E tu teve uma das academias afetadas. Como é tu, como empreendedora, como mulher que está na batalha, que está contando tudo isso, né? É olhar aquele teu negócio do jeito que ficou. Como é que foi isso para ti, para vocês? A enchente, de maneira geral, parece um pesadelo, né? Quando a gente olha algumas fotos, assim, nossa, não gosta nem de lembrar, né? Nós temos uma unidade que fica no bairro Menino Deus, e quando a água começou a subir, já começou a se tornar uma realidade a possibilidade da água entrar lá no nosso CT, né? E aí, de fato, quando teve a evacuação lá do bairro Menino Deus, a água de fato entrou lá. E aí a gente não conseguia acessar quando estava alagado, né? A gente olhava de longe, assim. Mas quando a água baixou, é que a gente vê o estrago, né, Marcelo? O primeiro lugar que eu vi, assim, um dos primeiros, foi de fato a nossa academia. E quando eu entrei lá, foi dureza, assim. Foi um dia inesquecível. Parece que tu leva um soco na boca do estômago, assim, aí tu olha um local que tu dedicou teu investimento, que tu dedicou teu trabalho, que tu dá ali quase literalmente o sangue, tá assim, totalmente estragado, assim. Tu tem que recuperar todo e se reerguer todo, então foi difícil, assim, foi bem difícil, a primeira entrada, né? Mas depois, assim, vamos nos reerguer, né? Vamos nos reerguer. Os alunos ajudaram, a comunidade ajudou ali, aqueles mutirões de limpeza, né? E vamos lá. Ficou muito batida essa frase durante a enchente, né? E de fato, para mim, foi muito povo pelo povo, né? Então foi a gente ali na batalha, se reerguendo sozinho, né? Sem a ajuda de ninguém, para reorganizar e reabrir o nosso negócio, né? Então foi punk. Foi uma frase batida, mas foi o que foi, né, Karine? Foi o que foi. E assim, eu tenho comigo desde muito tempo, assim, que somos nós os fatores de mudança. Não adianta, não adianta estar esperando. Não adianta. O Tinga fala muito isso, assim, né? Que quando ele morou no Japão, ele morou na Alemanha, ele viu que as coisas viravam normalidade porque o povo fazia o movimento. Uhum. Né? Então, foi o povo que entrou dentro d'água, foi o povo que botou seus barcos, foi o povo que botou jet ski, foi o povo. Não tem como não dizer que não. Povo, né? teria sido muito pior. E aí, dentro disso, eu vi o teu envolvimento com o bairro Sarandi também.
O que o bairro Sarandi tem na tua vida? E tu morou lá, tu te criou lá, tu tem pessoas que tu conhece, ou te chamou a atenção pelo que eles estavam sofrendo? O que tem? Na verdade, assim, claro, como a gente já citou agora, o meu estabelecimento, ele foi afetado com a enchente. Há uns 2 anos, mais ou menos, eu frequento o bairro Sarandi com certa frequência, né? Eu nunca morei lá, não tenho uma conexão de parentes lá e tal, mas há 2 anos atrás eu comecei a frequentar um local lá e desde então criou uma conexão muito grande. Quando eu digo frequentou o local, é um terreiro de Umbanda que eu frequento e a gente vai fazendo amizades, vai conhecendo pessoas e o bairro Sarandi foi fortemente atingido, mas foi mesmo, Marcela, era triste de ver a situação, não só do local que eu frequento, mas como também das pessoas do bairro, todas foram afetadas, então tu olhava aquilo assim, era muito triste. Então, quando eu via tudo aquilo montado, a questão da solidariedade que tu falou, eu pensei assim, eu vou ajudar quem eu conheço, né? Tem muita gente ajudando assim, aleatório, doações e tal, mas eu sei que lá tem pessoas que precisam e que eu vou ajudar porque eu conheço. E aí, por isso que eu comecei a fazer a minha movimentação. E tu fica emocionada, né? Tu fica emocionada. Fico, porque eu comecei a ir lá quando meu pai faleceu, então tem todo um histórico, assim, de envolvimento e aí nós vamos entrar, emocional também. E aí nós vamos entrar numa outra pergunta que não tem nada a ver com religião. Religião, cada um tem a sua, não importa qual, e está todo mundo no seu direito de escolher qual. Espiritualidade é outra coisa completamente diferente, vai além da religião. E aí eu quero te perguntar, a espiritualidade na tua vida, ela vem desde quando? Ela vem desde pequena, ela vem depois de jovem, depois de adulta, pela falta do pai? Como que ela entrou na tua vida? Na verdade, assim, a espiritualidade, independente da religião, como tu falou, ela sempre esteve presente na minha vida, desde pequeno, por influência da minha família. Sempre esteve presente, então, sempre envolvida nisso tudo, ela sempre esteve presente. Mas eu, Karine, eu sempre soube que em um dado momento da minha vida eu ia ter que levar isso com um pouco mais de seriedade. Eu também. A gente vai levando, né, Marcela? Correria e tal, não sei o quê. Mas vai chegando um momento que vão te avisando que, tu precisa se dedicar um pouco mais a isso, né? E na virada do ano embora tenha sido por esse motivo, né, mas na virada do ano de 2022 para 2023, aquelas promessas de final de ano, eu disse, esse ano eu vou dedicar, que seja um dia na semana, para a minha espiritualidade. Então, isso aumentou um pouco mais agora. Sempre esteve presente, sempre estive envolvida, sempre confiei muito naquilo que eu acho que tem fundamento. Que é o que tem ligação contigo. Sempre teve. Mas a questão de uns 2 anos atrás que eu comecei a levar um pouquinho mais a sério isso tudo, assim. Não só para o meu desenvolvimento, como também a função da caridade, né? Sim. Que a gente faz caridade de diferentes formas e a gente dá aquilo que a gente tem, como a gente falou antes, né, Marcelo? E na maioria das vezes tem gente que acha tá tudo certo, tá? Acho que tá muito legal as pessoas fazerem caridade e divulgar, assim como tá muito legal as pessoas fazerem seus exercícios físicos e divulgarem, porque vão estar inspirando as pessoas a fazer mais, né? Eu sou um cara que faço de uma outra forma e fico na minha, assim como tu, eu sei porque eu vi. Sim. Né? E é isso, assim, e como faz bem, né, Karine, assim, a gente... Na verdade, a gente vai lá para fazer caridade, mas na verdade quem recebe a gente. Mas é uma troca mútua, assim, é uma troca, não é um balcão de negócio. Sim. Jamais falaria isso. Mas é uma troca mútua, assim, tu ajuda e ao mesmo tempo é ajudado, se desenvolve. Independente da tua crença, assim, é algo transformador na vida da gente. Ela sempre fez parte da minha vida. Eu tinha uma tia e o meu tio, né? Meu tio diz assim, todo homem precisa ter algo
para ter fé. Não interessa o que vai ser. Perfeito. E a minha tia dizia assim para mim, olha só, tem um negócio para ti, desde muito pequeno. Ou tu vai por amor, ou tu vai pela dor. Eu entrei pela dor. E eu sempre tive isso, assim, Karine, sempre tive. E foi na pandemia onde eu peguei tudo o que eu tinha armazenado no meu chip dela e de outras pessoas que passaram. Cara, chegou a hora. Tanto que, e aí quanto mais tu vai te doando, tu mais vai percebendo quanto tu vai tendo de benefício, né? E quanto de benefício tu faz para os outros, e quanto essa energia, e cada vez mais tu vai te envolvendo mais, e tu vai, né? Ao ponto de eu estar aqui hoje com inspiração, porque eu entendi o que eu precisava fazer. Eu era fotógrafo, a fotografia saiu da minha vida de uma forma total, e comecei a buscar um outro caminho que também é a prática de solidariedade, de trazer pessoas legais para falar com as pessoas. Então é um movimento, esse movimento vai te trazendo outras coisas, né? Um efeito cascata, né? Que vai rolando assim, e a gente entender todo esse processo é muito legal. Claro que ao mesmo tempo que tu vai conhecendo, tu vai entendendo que tem muito mais. Nossa! Não sabe nada. Eu digo, né? E eu que gosto muito pra ontem, as coisas assim, não tá, mas receba, aprende. Eu vinha vindo agora no trânsito, eu só peguei. Eu disse, eu sou um cara super calmo, mas eu sabia que eu tinha que estar aqui no horário, então eu queria ter um pouco mais de agilidade. Ia para um lado, saía, daqui a pouco vinha outro. Tá, parei. É para tu ir devagarzinho mesmo, é para tu ficar aqui bem quietinho, vai dar tudo certo. Sim. Né? Bom, a gente está aí já com 50 minutos de programa, o papo tá bacana, tá leve, né? Tá bem gostoso. Domingo, sábado. Domingo é a maratona. Sábado eu já vou pro meu segundo, né? Vou fechar um ano disso, mas tu tem um desafio aí dos 21 quilômetros, né? Me conta como é que tá essa preparação aí, Karine. Bom, eu sempre gostei de correr, mas eu corri ali os meus 5 quilômetros, né? Bem de boinhas e tal. E aí surgiu o primeiro desafio quando eu pensei, vou correr 10 quilômetros. Pensei, meu Deus, 10 quilômetros e tal. Foi na prova da New Balance, um final de semana antes da enchente. E aí eu fiz os 10 quilômetros e fiquei pensando assim, e se eu fizesse 21, que é a meia maratona, né? E aí tinha a maratona de Porto Alegre, que foi adiada pela questão da enchente, sim, né? E eu não ia correr. Não, a maratona é em seguida ali e tal. Aí com a questão da enchente, a maratona foi adiada para o dia 28, 29 de setembro. Aí, embora eu seja educadora física, eu não sou especialista em corrida, né? Mas vale dizer, assim, eu sei correr, mas para prescrever... É especialista em levantar peso, fazer crossfit, essas coisas todas aí. Treinamento funcional é o meu chão, né? Aí conversei com um treinador de corrida e falei, olha, tem mais ou menos aí 2 meses e meio, 3 para a meia maratona. Tu acha que eu consigo fazer? E ele disse, consegue. Dedé lá da Outdoor. Eu pensei, eu não queria que ele respondesse que eu conseguiria. Eu queria que ele respondesse que eu não ia dar. Mas enfim, aí eu falei, tá, agora eu não vou poder dizer que não, né? Determinada ali, comecei a treinar. Tô indo bem nos treinos, mas o desafio maior agora vai ser nesse sábado, né, Marcelo? Porque eu nunca fiz 21 quilômetros, vai ser um baita desafio. Já tá dando um friozinho na barriga. O frio da barriga do programa já passou? Do programa já passou. já tô mais aliviada. Mas da corrida ainda tá aqui, vai dar uma palpitação, assim, mas eu tô fazendo o tema de casa, né? Isso vale ressaltar. Então, treinando direitinho, me alimentando bem, o que é fundamental. Não adianta tu treinar bem e comer errado, não vai dar bom. Tu até consegue fazer, mas não vai ter o mesmo desempenho atlético, né? Então, eu tô fazendo meu tema de casa, embora eu nunca tenha feito os 21 quilômetros, eu sei que eu vou conseguir fazer lá. Sim. A minha meta é fechar os 21. Agora, pace, tempo, não tô preocupada com isso, Marcelo. Quero fechar a meia maratona. É importante terminar, e encarar esse desafio, que vai ser massa, assim. Assim, o frio na barriga eu tô indo para meus terceira prova de 21 km, a primeira foi legal, que foi na maratona do ano passado, depois eu fiz a da New Balance, que tu fizesse, só que eu fiz 21, acabei cheio de câimbra nos 2 últimos, mas cheguei. E tem agora, mas
é sempre um frio na barriga. É que eu acho que é sempre diferente, né? E aí vai entrar, o legal disso tudo, né, é que a gente consegue trazer, tu traz no teu caso toda a tua experiência de atividade física, mas também traz a parte mental e também traz a parte espiritual, que é o artigo que eu te mandei ontem até, né, que estava bem legal, que também tem a ver, né, não é, ela tem uma boa relação assim. Te digo, vai na boa, vai se divertindo. Claro que tem, vou chegar, vou sair diferente do treino e tal, vou ter que sair, tem que chegar, mas curte a prova que é bem bacana. Não, vou curtir sim, vou aproveitar cada momento dela lá. Antes da gente finalizar aqui, guria, eu queria te perguntar uma outra coisa que eu não perguntei dentro disso, é a importância do sono na vida da gente. Legal, assim, a gente bateu muito hoje aqui, né, Marcelo, relacionado à questão da alimentação, do exercício, mas eu sempre cito o sono, que ele é tão negligenciado, né, mas o sono, ele tem função, assim, muito importante. Digo, quem tá negligenciando o sono, não dando a devida atenção para ele, uma hora a conta vai chegar, é como se tu estourasse teu cartão de crédito todos os dias, uma hora a conta vai chegar. Então, o sono, ele precisa ser regulado, ele precisa ser reparador, porque não adianta tu manter uma alimentação saudável, boa hidratação, fazer exercício, mas dormir mal ou dormir pouco. Não adianta, a gente precisa dormir 7 a 8 horas por dia. Precisa. Então, o sono, ele tem muita importância nesse sentido também. Então, é um tripé. Eu sempre digo assim, alimentação, exercício, sono. E a espiritualidade. É isso aí, pessoal. Estamos chegando já no final aqui do programa. Queria te agradecer, Karine, a presença. Nossa, eu que agradeço. Muito obrigado pelo papo. Mandar um recado para aquela família lá, parabéns pelos 10 anos. Mariana Braga, me desculpa, em breve estou de volta. Ricardo, Marcelo, forte abraço para vocês. E aí, para encerrar aqui, tenho 3 perguntinhas e um pedido de uma frase, pensamento, reflexão, tá? Primeira pergunta, farias algo diferente? Eu sempre fiz o que eu quis, assim, vou te dizer. Sempre que eu tive vontade de fazer, eu fiz. Algumas escolhas não foram as corretas, outras acho que foram, mas as que não foram corretas, de uma certa maneira, a gente sempre tira algo de bom para isso. Então, eu não faria nada diferente. Uma inspiração? A minha família, assim, a minha mãe, o meu pai, os dois são exemplo, assim, de mãe e pai, que sempre tive toda a assistência, então acho que eles, sem dúvida, são uma inspiração para mim. Um sonho ou um desejo? Um desejo, como eu falei lá no começo, quando me apresentei, eu tenho como missão trazer mais saúde para as pessoas, né, no amplo sentido do conceito dela. Então, um desejo que eu tenho, um sonho é que eu consiga, de fato, hoje em dia eu já trago muita disso para muitas pessoas, mas eu gostaria de atingir muito mais com essa ideia. Então, é um desejo, é um sonho que eu tenho. Agora, olhando, naquela lá, ó, lá da ponta em cima da televisão, eu quero que tu deixe uma frase, um pensamento, uma reflexão para quem está assistindo lá, Karine, naquela lá. Ó. Naquela lá. Nessa? Qual delas? Tá, achei. Lá na ponta. Então, uma frase de Aristóteles, né? Nós somos o que fazemos repetidas vezes. Então, o ato de fazer alguma coisa é quando ela se torna um hábito. E como é que a gente torna um hábito? Mantendo a consistência, a disciplina e a motivação. Então, quando você quer algo ou deseja alguma coisa, não adianta fazer um ato isolado. Ele precisa se tornar um hábito para atingir sucesso naquilo. E a gente só vai conseguir tendo disciplina, tendo consistência e tendo motivação. É isso que eu gostaria de deixar como mensagem final nesse encontro de hoje. Obrigado, Karine. Obrigada, Marcelo. Valeu, sucesso sempre. Adorei o convite. Obrigadão mesmo. Valeu, galera. Obrigado. Até a próxima. Inspiração 50 mais volta em breve. Beijo no coração, se cuidem e boas energias sempre. Fui!